Curar e cuidar de uma sociedade da comunhão e do bem comum é missão do cristão. Testemunhar sua fé e experiência profunda com Deus é ser luz no caminho do irmão, construindo um mundo mais fraterno e mais feliz. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 6 de abril, continuamos então esta caminhada de reflexão quaresmal à luz do tema que nos é proposto este ano para a campanha da fraternidade. Fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor. Nós iniciamos ontem a última etapa desta reflexão, pensando o nosso agir. À luz de tudo o que refletimos nessas últimas semanas, é hora de pensarmos a nossa ação. E hoje o texto base nos propõe um projeto de vida como fonte para uma nova sociedade. É os parágrafos 227 a 235 do texto base. Vamos então nos preparar para este momento orante, meditando então, à luz do texto base, a nossa missão na construção de uma nova sociedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos a oração da campanha da fraternidade. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida com o ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito Santo, Senhor que dá vida. Amém. Pensar, idealizar a própria vida é ter consciência da responsabilidade de cada um em seu contexto social e eclesial. É a oportunidade de conhecer a si mesmo, servir os outros e o meio em que se vive. Nesse horizonte, o projeto de vida traz a possibilidade de arquitetar, conceber e gerar o que está por vir. O ser humano tanto pode idealizar uma bomba quanto a cura para uma doença. As escolhas dos estudantes decorrem de influências intrínsecas ou extrínsecas e no que tange ao apoio da escola, do compromisso de seus atores com a ética, a ciência. Tanto pode atender aos interesses mercadológicos, estando a serviço do consumo desenfreado, da competitividade das guerras, quanto a ciência pode estar a serviço do coletivo, visando a paz, a lucidez e o bem comum. Pensar um projeto de vida é ir além da projeção de uma carreira profissional. Um projeto de vida despertado pelos valores da fé e pelo compromisso com o bem comum terá incidência concreta na transformação da sociedade.
Projetos que iniciem processos bem fundamentados, promovendo assim uma educação que contribua na construção de um projeto de vida, que também exige a revisão de certas posturas e a coragem de rever nossas prioridades. Um exemplo concreto nós encontramos naqueles pais que, ao pensar na educação de seus filhos, aqueles que têm condições, na maioria das vezes escolhem uma instituição de ensino com grande excelência em aprovação para o vestibular. Este não deve ser o único critério. Caso contrário, teremos de um lado excelentes técnicos, peritos em determinadas áreas do conhecimento, e do outro, profissionais com inteligência emocional abalada, dificuldades de relacionamento e sem um horizonte maior para o sentido da vida. O viver inclui a realização profissional, mas não se restringe a ela. É preciso resgatar os projetos de vida que tenham incidência na sociedade e ambos inseridos no projeto de Deus, que não descuidem da solidariedade, da partilha, da comunhão e do bem comum. A existência humana não é uma causalidade. A criação do ser humano tem um princípio bem determinado, um projeto querido pelo Criador, que é a vida na sua realização e plenitude. Para que isso aconteça, Deus conta com a participação consciente e responsável do próprio indivíduo, com o desempenho de uma missão fundamentada em uma vocação que faz parte do seu existir. A vida de cada pessoa precisa ter marcas históricas que a projetam para um caminho de realização pessoal. Deve ser uma construção ascendente e de encontro com o bem, e o maior bem é colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Vemos isso na vida de muitos santos e santas da Igreja. As motivações de ânimo são essenciais para o cumprimento do projeto de Deus para cada pessoa. A cultura moderna apresenta sombras que obscurecem o sentido da vida. É o caso de a pessoa ficar sufocada e totalmente submissa em um individualismo de infecundidade que destrói a esperança. Com isso, a vida deixa de ter sentido, passa a ser ameaçada e acaba sendo destruída na sua totalidade. Todo bom projeto de vida também deve focar na realização do bem, principalmente do bem comum, o bem social. Mas isso só é possível ao enfrentar e superar os desafios projetados contrariamente pelo mal. Então, é uma luta entre duas forças divergentes e antagônicas. O caminho a percorrer é de portas estreitas e muito exigentes dentro do mundo da secularidade e exacerbadas pela midiática moderna. Para o cristão, o projeto de uma vida autêntica depende do testemunho de fé e de experiência profunda com Deus. É processo de luz, de comunicação com o mundo e com as pessoas em uma dimensão de amor e fraternidade. Essa atitude, quando verdadeira, consegue transformar as relações de convivência. Com isso, a vida passa a ter nova dimensão, um novo sentido e ser muito mais saudável. As palavras vocação, graça, missão, dentro do projeto de vida, elevam a dignidade das pessoas e as fazem construtoras de novos projetos. O grande projeto é chegar à santidade, ao encontro pessoal com Deus em Jesus Cristo. Com isso, todo tipo de mal deve ser rechaçado, porque ele impede a pessoa de construir o bem e de atingir os objetivos que possibilitam uma vida feliz. A partilha de vida hoje vem do Rio de Janeiro. O Júlio apresenta a vida do seu diretor espiritual, que para ele é um grande educador, que marcou e continua a marcar a sua história. Vamos ouvir. Bom dia, Frei Gilberto, eu sou a bênção. Eu me chamo Júlio Guimarães, sou viúvo, sou do Rio de Janeiro e quero prestar uma homenagem ao meu grande orientador espiritual,
Padre José Maurício Tomás, salesiano, da paróquia Santa Bárbara de Rocha Miranda, Rio de Janeiro. Desde os 7 anos que ele me ensinou aos serviços dos altares, como coroinha, me apresentou Jesus. Ele era o meu grande orientador, aquele que me conduzia na fé, que me ensinou a ser temente a Deus, ensinou a não ter respeito humano com as coisas de Deus. Ele que me ensinou todos os serviços dos altares como coroinha, desde meus 7 anos. Eu sou muito agradecido ao Padre José Maurício Tomás, hoje já falecido, aquele que me iniciou na vida cristã. Meus agradecimentos ao Padre José Maurício Tomás, e hoje, quando eu rezo, eu sempre peço a Deus que tenha piedade de sua alma e sempre falo: Padre José Maurício Tomás, meu santo querido, interceda junto a Jesus por nós. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente nesta manhã, paz e bem. Que bom, né? Poder acolher aqui o Júlio, mais um depoimento, e muito bom sempre a gente poder contar, né, Júlio, com essas pessoas que pra gente foram referência, foram os nossos catequistas, os nossos formadores. E o Padre José Maurício, com certeza, marcou a vida dessa comunidade, assim como marcou a sua vida. A gente, nesta campanha da fraternidade, a gente encara de frente esse debate da educação, porque todos os processos que a gente vive em comunidade, ele é processo educativo. Paulo Freire já nos ensinava. Paz e bem, meus irmãos, e caminhamos sempre nessa esperança, sem perder os nossos referenciais, que são os nossos educadores e as nossas educadoras. Eu fui chamado para ser cristão e minha vocação eu vou realizar. O evangelho vou anunciar, por onde eu passar eu vou catequizar. Não me contento em ficar parado, eu vou caminhar em busca da verdade. Vou reunir com os meus irmãos e vou viver a vida em comunidade. Não me contento em ficar parado, eu vou caminhar em busca da verdade. Vou reunir com os meus irmãos e vou viver a vida em comunidade. Ao final desta reflexão, elevemos a Deus uma prece, pedindo que Ele ilumine a nossa consciência, nos dê sabedoria e discernimento, para que nosso projeto de vida seja orientado pela sua graça, para que nós possamos, de fato, ouvindo tantos testemunhos, vendo tanta beleza na vida de tantas pessoas, buscar também fazer da nossa vida uma vida feliz, uma vida que caminha para a santidade. Que o Senhor Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.